Salve, salve galera, bom dia. Canal Bets e Tips na área aqui novamente. Passando para deixar os palpites de sabadão, no dia 3 de junho. Sabadão com uma grade maior. Depois de meio de semana complicado em relação a jogos, temos um sábado bom, muitas oportunidades para nós. Nós fizemos muitas análises e, se eu não me engano, separamos 21 palpites para vocês. Tem jogos por toda a Europa, Dinamarca, Finlândia, Áustria, Suécia. Tem final da Copa da Escócia também. Última rodada importante do Campeonato Francês. Tem Série B do Brasileirão, Série A do Brasileirão. Enfim, temos diversas oportunidades para montar os nossos bilhetes. Queria aproveitar o início do vídeo também para agradecer todas as pessoas que estão chegando agora no canal. Fica meu desejo para que vocês curtam o conteúdo, para que possam aproveitar um pouco do nosso trabalho também. E sempre continuar agradecendo, como a gente faz todos os vídeos, aquelas pessoas que estão aqui todo dia. E se também não for pedir demais, deixe um like no vídeo, a gente faz com muito carinho, dá bastante trabalho, mas a gente gosta muito, é muito prazeroso. E um likezinho já ajuda a chegar às pessoas que ainda não conhecem nosso trabalho. Isso nos ajuda bastante a crescer, continuar crescendo, na verdade. E como já é habitual nosso, vamos aos nossos resumos do dia. No dia 1º de 6, deixamos 7 palpites, cravamos 5 e tivemos 2 heads. O primeiro head foi no jogo do Tromsø, na Copa da Noruega. O time pipocou. O Tromsø hoje vem bem colocado no Campeonato da Noruega. É o 5º colocado na primeira divisão. Vinha de bons jogos consecutivos. Estava enfrentando um time, se eu não lembro se era da terceira ou da quarta divisão, praticamente semi-amador. E não conseguiu vencer o jogo, ganhou só nos pênaltis. E conseguiu empate só no finalzinho. Ia ser uma pipocada daquelas. O time pressionou, mas não conseguiu ganhar o jogo no tempo normal. E o segundo jogo, o segundo head que a gente tomou, esse me deixou puto da cara. São Paulo me toma 3-1 do Sport em casa. A última vez que São Paulo tomou 3 gols em casa foi em agosto do ano passado pro Flamengo na Copa do Brasil. E o pior de tudo é que o gol foi aos 49 minutos do segundo tempo, uma bombeira da zaga. Tomaram 2 gols de escanteio praticamente iguais. Eu fiquei tão puto com esse gol que eu torci pro São Paulo perder nos pênaltis e ainda ganhou. Nos últimos 20 jogos, o São Paulo só não havia batido o under 3,5 em casa em 2. Então a chance de acontecer era muito grande e acabou ferrando o nosso bilhete. E aproveitar o momento também, falar dos nossos grupos do Telegram. Ontem fechamos o mês de maio, fechamos com um lucro de mais de 11% em cima do valor da banca. Isso é um valor muito bom. Espero que o junho seja ainda melhor, mas se nós conseguirmos manter esse padrão já está ótimo. E para quem tiver curiosidade e tiver mais interesse em relação aos nossos grupos de Telegram, os links estão fixados no primeiro comentário de cada vídeo do nosso canal. E como sempre também eu gostaria de lembrá-los que isso não são recomendações de apostas. Nosso material é postado de acordo com análises estatísticas que a gente faz em cima dos jogos, onde a gente encontra eventos com alta probabilidade de acontecer. Só que lógico, é futebol, isso não é certeza, são opiniões pessoais. Mas se vocês concordarem com os nossos palpites, fiquem à vontade, montem seus bilhetes e boa sorte para nós. E sem mais delongas, vamos aos palpites desse sabadão. Temos muitos jogos, dia 3 de 6. Iniciando a grade do dia, nossa última partida da temporada na Liga Australiana. Uma liga que nos deu muitas alegrias desde que montamos o canal. Às 6h45 da manhã, o Melbourne City recebe o Central Coast Mariners pela final da liga. Jogo único e localização neutra. Jogos da Austrália são muito bons para operar no mercado de gols. Aqui cabe o over 2,5, cabe o ambas marcam. Só que por se tratar de uma final, eu não sei de que maneira os dois times vão se comportar. O Melbourne é o time favorito, é o maior time da Austrália, terminou em primeiro na fase de liga. Tá pagando uma odd de 2,05, é uma odd bem interessante para quem quer fazer uma entrada simples. Dá até para entrar com caso empate anula também. Mas como já é de costume do nosso canal, nós vamos operar no mercado de gols, porque o campeonato australiano pode ser um pouco imprevisível em relação a outros mercados. Como falei anteriormente, eu gosto do over 2,5, gosto de ambas marcam, mas ainda tô meio reticente pelo fato de ser uma final de campeonato. Não sei de que maneira, de que forma as equipes vão se comportar. Então aqui eu vou fazer uma entrada mais segura, vamos compor um bilhete com over 1,5. 9 horas, chegamos à Dinamarca, o Midtjylland recebe o Odense. São duas equipes do meio para baixo da tabela, mas ambas já estão escapes do rebaixamento. São duas equipes com média de gols alta, por volta de 3 por partida. O Midtjylland bateu o over 1,5 em 81% dos jogos do campeonato, o Odense em 84%. Nos últimos 10 jogos, o Midtjylland marcou nas últimas 10, o Odense marcou nas últimas 9. Nas últimas 10 partidas, o Midtjylland bateu o over 1,5 em 9 delas, o Odense em 8 delas. Ambos bateram over 2,5 em 6 das últimas 10, isso é um número significativo. Bateu ambas marcam também em 6 das últimas 10. Aqui é um jogo para gols, nós vamos de over 1,5.
11 horas, chegamos à Liga da Finlândia. O Oulu recebe o Mariehamn. Eu não sei se eu estou pronunciando esse time da Finlândia corretamente, mas enfim, seguimos. O Oulu é o terceiro colocado do campeonato, enquanto que o Mariehamn é o lanterna. Mas o campeonato está apenas no início, isso ainda deve modificar muito. Esse jogo até caberia algo a favor do time da casa, mas o Oulu tem desempenhado melhor fora de casa do que em casa. Então isso nos deixa com o pé atrás, então resolvemos operar no mercado de gols. O Oulu bateu over 1,5 em todos os jogos do campeonato. Já o Mariehamn não bateu apenas em um. O Oulu tomou gol em todas as suas últimas 8 partidas, bateu o over 2,5 nas últimas 3. Já o Mariehamn nas últimas 10 partidas marcou em 8, tomou em 9, bateu over 1,5 em 9. Então aqui temos uma tendência de jogo para gols. Aqui eu não arriscaria o over 2,5, mas acredito que um over 1,5 deve bater. Então aqui nós vamos de over 1,5. 12 horas, meio-dia, chegamos na Áustria. O Áustria Viena recebe o Red Bull Salzburg. O campeonato austríaco já está definido, o Salzburg é o campeão. Mas ainda assim não dá para ignorar a média de gols dos dois times, dos times que estão jogando. A Áustria tem nos entregue muito over 1,5, então vamos tentar aproveitar essa última rodada. O Áustria Viena bateu over 1,5 em 90% dos jogos do campeonato. O Red Bull Salzburg em 84%. Nos últimos 10 jogos, o Áustria Viena bateu o over 1,5 em todos eles, o Salzburg em 8 deles. O Áustria Viena marcou nas últimas 10, tomou nas últimas 9, então tendência de jogo para gols. Marcou 2 ou mais gols em 6 das últimas 10, over 2,5 em 8 das últimas 10, ambas marcam em 9 das últimas 10. Isso é uma coisa absurda, é um número muito alto. Então aqui eu não vejo uma outra oportunidade de mercado, visto que a gente não sabe o comprometimento com a vitória do Salzburg. Aqui nós vamos entrar no mercado de gols, logicamente. E nós vamos de over 1,5. Também ao meio-dia, continuando no campeonato austríaco, o Sturm Graz recebe o Lask Linz. Duelo entre o segundo e o terceiro colocado do campeonato. O Sturm Graz estava brigando pelo título até poucas rodadas atrás com o Red Bull Salzburg. Também são duas equipes com média de gols muito alta em seus jogos. O Sturm Graz bateu over 1,5 em 87% dos jogos do campeonato. O Lask Linz em 81%. Nos últimos 10 jogos, o Sturm Graz bateu over 1,5 em todos eles. O Lask Linz em 8 deles. Inclusive a taxa de over 2,5 dos dois times nos últimos 10 jogos também é muito alta. O Sturm Graz bateu over 2,5 nas últimas 5 partidas. Marcou em gol em 9 das últimas 10. Tomou gol em todas as últimas 6 partidas. Já o Lask Linz marcou e tomou em 8 das últimas 10 partidas. Então, tendência de jogo para gols. Aqui nós vamos de over 1,5. Meio-dia e 30, Campeonato da Suécia, 11ª rodada. O Norrköping recebe o Bromma Poikarna. Esse jogo eu quase que não botei só por medo de não conseguir falar o nome dos times. O Norrköping é o 5º colocado do campeonato, enquanto que o Bromma Poikarna é o 7º. A diferença entre os dois times é de 1 ponto, deve ser um jogo equilibrado. O time da casa bateu over 1,5 em todos os jogos do campeonato. O time visitante bateu em 80% dos jogos do campeonato. O Norrköping teve over 2,5 nas últimas 3. O time visitante 2,5 nas últimas 3 também. Aqui nós temos uma tendência de jogo para gols. É um jogo equilibrado, mas tende a ser um jogo movimentado. Aqui nós vamos de over 1,5. Às 13 horas chegamos na Turquia. O Kayserispor recebe o Ankaragucı. É a penúltima rodada do campeonato turco. O campeonato turco nessa temporada se mostrou talvez a liga mais over de todas. Nós pegamos muitos greens aqui, muitos jogos com gols no primeiro tempo, com ambas marcam, com over 2,5. E esses dois times, ambos entregaram muito isso para nós. Nos últimos 10 jogos, o Kayserispor bateu over 1,5 em 9 deles, over 2,5 em 8 deles. Tem uma incrível média de 4,4 gols por jogo, isso é um absurdo. Já o Ankaragucı bateu over 1,5 em 8 dos últimos 10 jogos. Tomou gol em todas as últimas 6 partidas, ambas marcam nas últimas 4, over 2,5 nas últimas 3. Então temos uma tendência de jogo para gols, aqui nós vamos de over 1,5. Seguindo na Turquia, às 13 horas, o Trabzonspor recebe o Alanyaspor. O Trabzonspor faz uma campanha boa, está em 6º colocado no campeonato, enquanto que o Alanyaspor é o 11º. As duas equipes bateram over 1,5 em 9 dos últimos 10 jogos. O time da casa bateu over 2,5 em 7 dos últimos 10 jogos, o time visitante em 8. Ambos têm uma média de quase 4 gols por partida nos últimos 10 jogos. O time da casa marcou nas últimas 6, tomou em 8 das últimas 10. Tomou 2 ou mais gols em 7 das últimas 10. Já o Alanyaspor marcou em 8, concedeu em 8 das últimas 10. Bateu um gol no primeiro tempo em 9 das últimas 10. Então, tendência de jogo para gols. Aqui eu acredito que caiba ambas marcam, que cabe também um over 2,5. Nós vamos de over 1,5 para compor um bilhete. Finalizamos essa grande sequência de overs. Chegamos na Escócia, final da Taça da Escócia. O Celtic recebe o Inverness às 13h30.
Bom, aqui não tem muito segredo. O Celtic é extremamente favorito, ganhou o Campeonato Escocês com folga e enfrenta um adversário de segunda divisão na final da Copa. Chegou como um azarão, é uma zebraça. O time é apenas o sexto colocado da segunda divisão. Agora imagina, se o Celtic já passa o carro em todo mundo na primeira divisão, imagina da segunda. Aqui não tem mistério, tanto que a odd pro Celtic está pagando pouquíssimo, muito baixa. Então, para compor um bilhete, nós resolvemos ir de casa vence já no primeiro tempo. E ainda assim, eu acho que é uma entrada bem segura. Para quem quer arriscar, dá para procurar alguma coisa no handicap asiático. Aqui eu vejo duas oportunidades, dá para ir no over 2,5 e de um casa vence já no primeiro tempo. São duas entradas boas e que estão com as odds parecidas. Nós vamos de casa vence já no primeiro tempo. Mais uma final de Copa, agora na Alemanha às 15 horas. O Leipzig recebe o Frankfurt. Tirando o Bayern de Munique e o Borussia Dortmund, acredito que sejam as duas equipes mais ofensivas da Alemanha. A taxa de over 1,5 do Frankfurt no campeonato alemão foi um absurdo, beirando os 100% em 30 e poucos jogos. Por ser final de Copa com duas equipes extremamente ofensivas, a tendência é que alguém abra o placar ainda no primeiro tempo. A outra equipe, consequentemente, vai ter que abrir e dar espaço para a equipe adversária. Aqui eu não vejo um jogo para 0 a 0, não vejo um jogo para 1 a 0. Na minha opinião, a única maneira aqui de ser um jogo de 1 a 0 é uma equipe abrir o placar já no final do jogo, que eu acho pouco improvável devido à ofensividade das duas equipes. O Leipzig até nos deixou com o pé atrás em alguns momentos, partidas truncadas de 1 a 0. No entanto, aqui é uma situação completamente diferente, é final de Copa, não tem outro jogo. E já o Frankfurt nunca nos decepciona em relação ao over 1,5, eu acho que nunca perdemos um over 1,5 com o Frankfurt. Inclusive bateu over 1,5 em todos os seus últimos 10 jogos, over 2,5 em 7 de seus últimos 10. Aqui é complicado de pegar alguma coisa a favor de alguém, ou acredito até que as odds estão um pouco desbalanceadas, daria para pegar um handicap asiático a favor do Frankfurt, mas ainda assim eu acho um pouco arriscado, então vamos operar no mercado de gols, nós vamos de over 1,5. Também às 15 horas, chegando na Holanda, playoff para saber quem fica, quem sobe na primeira divisão. O Emmen recebe o NAC Breda. A primeira partida fora de casa, o Emmen ganhou por 2 a 1. Foi uma partida bem equilibrada e bem movimentada. Aqui nós já pegamos o over 1,5 na partida de ida e novamente temos uma boa tendência de gols para a partida de volta. Nas últimas 10 partidas, o Emmen tem média de 3,5 gols por jogo, o NAC Breda de 3,3. O time da casa bateu over 1,5 em 9 das últimas 10, over 2,5 em 8. Já o time visitante bateu over 1,5 em todas as suas últimas 10 partidas, marcou em 9 delas, tomou em 8 delas, inclusive com over 2,5 nas últimas 4, ambas marcam nas últimas 7. O time de casa bateu over 2,5 nas últimas 7, então tendência de jogo para gols mais uma vez. E aqui mais uma vez nós vamos de over 1,5. 15h30 chegamos à Bélgica, o campeonato também está praticamente encerrando. Mais um campeonato que também nos entregou muito over durante a temporada. Aqui o Ghent recebe o Standard Liège. Ambos os times bateram over 1,5 em 87% dos jogos do campeonato, isso é uma média muito alta. Nos últimos 10 jogos, ambas as equipes têm média de 3,3 gols por jogo. O Ghent marcou nas últimas 10, tomou nas últimas 9. Ambas marcam em 9 das últimas 10. Over 2,5 nas últimas 7. São números bem expressivos. Já o Liège marcou 2 ou mais gols em 6 dos últimos 10 jogos. Tomou gol em 8 deles. Bateu gol no primeiro tempo em 9 dos últimos 10. Então, com certeza temos uma alta probabilidade de gols nesse jogo aqui. Que eu gosto de ambas marcam, gosto do over 2,5. Nós vamos de over 1,5 para compor um bilhete. 16 horas, chegamos ao Brasil, Série B. Juventude recebe o Avaí pela 10ª rodada. A Série B tem se mostrado o oposto da Série A, enquanto que a Série A tem se mostrado um campeonato com uma boa média de gols. A Série B está com uma média de gols muito baixa. O Avaí tem o segundo pior ataque da competição. Já o Juventude tem uma das menores médias de gols por jogo em todos os times do Brasileirão da Série B. Ambos os times têm média inferior a 2 gols por jogo nas últimas 10 partidas. Juventude bateu under 3,5 em todas as últimas 10. O Avaí bateu em 8 das últimas 10. Aqui temos um leve favoritismo para o time da casa. Para quem quer entrar com uma vitória simples do Juventude, talvez valha o risco. Eu já gosto bastante também de um caso empate a Lula para o Juventude, a favor do Juventude. Até porque o Avaí vem desempenhando muito mal. E o Juventude vem se recuperando, vem de 3 vitórias seguidas depois de um início de campeonato muito ruim também. Mas na Série B ainda está no início e aqui temos uma imprevisibilidade muito grande. Um campeonato de altos e baixos de todos os times, tirando aqueles maiores que caem. Então aqui preferimos operar na segurança do mercado de gols. Aqui nós vamos de under 3,5 devido ao retrospecto recente de ambos os times. 16 horas, voltando à Europa, campeonato francês. Última rodada, o Mônaco recebe o Toulouse. Partida muito importante para o Mônaco, vem numa sequência de 3 jogos sem vencer, 3 jogos difíceis. O time estava com uma vaga na Liga Europa praticamente garantida, agora já está correndo bastante risco de ficar fora até da Conference League.
O Mônaco está em sexto no campeonato com 65 pontos, mesmo número de pontos do Rennes, que está em quinto, um ponto atrás do Lille, que está em quarto. Então, entre esses três times, um fica com a vaga na Liga Europa, um com a vaga na Conference League e um sem nada. Então, para o Mônaco é vencer ou vencer. Já o Toulouse está apenas cumprindo tabela no campeonato francês. Eu gosto da vitória pro time da casa, tá pagando 1,45. Eu vou esperar o jogo começar para ver como é que vai ser a reação das equipes. Talvez eu faça essa entrada. Em pré-live eu já prefiro entrar no mercado de gols. Mônaco bateu over e meio em 89% dos jogos do campeonato, Toulouse em 81%. Então naturalmente nós já teríamos uma tendência de jogo para gols. E essa tendência aumenta ainda mais devido à necessidade do Mônaco pela vitória. Nos últimos 10 jogos o Mônaco bateu over e meio em 9, over 2,5 em 7. Então aqui nós vamos operar no mercado de gols, nós vamos de over 1,5. Também às 16 horas, pela última rodada do Campeonato Francês, mais uma partida muito importante. O Nantes enfrenta o Angers. O Nantes é o 17º, é o primeiro clube na zona de rebaixamento. O Angers já está rebaixado, é o lanterna. O Nantes está 2 pontos atrás do Auxerre, mas tem uma leve vantagem no saldo de gols. Caso o time do Auxerre empate, o Nantes vença, a tendência é que escape do rebaixamento. Então ainda há muita esperança. Até porque o Auxerre enfrenta o Lens, que é o vice-campeão do campeonato. O Nantes precisa da vitória a qualquer custo. É até provável que consiga. Mas as odds de uma vitória simples estão pagando muito pouco. Então resolvemos operar no mercado de gols, dado a importância da partida. Nos últimos 10 jogos, o Nantes bateu over e meio em 8 deles. O Angers em 9 deles. Depois que o time visitante foi matematicamente rebaixado, o time está jogando completamente sem compromisso. Tem tido jogos com muitos gols, muito movimentados. Bateu o over e meio em todos os seus últimos 7 jogos. Over 2,5 também nesses últimos 7. Então temos uma tendência de jogo para gols, pela situação do descompromisso do Angers e pela necessidade do Nantes. Então aqui nós vamos de over 1,5. E finalizando a temporada do campeonato francês, não poderia ser diferente, fecharmos com o PSG, campeão. O PSG às 16 horas recebe o Clermont. O Clermont fez uma boa campanha, vai finalizar provavelmente em 8º ou 9º no campeonato francês. Isso é uma ótima campanha para um time bem modesto da França. Aqui as odds para o Paris Saint-Germain estão pagando pouco, mas também nem podia ser diferente. O time é muito favorito, deve vencer esse jogo. Aqui para operar no mercado de gols, o over 2,5 seria para compor um bilhete. Para fazer uma entrada simples aqui, teríamos que entrar no over 3,5. Isso eu já acho um exagero, até pelo fato de o PSG estar meio descompromissado para esse jogo. Deve vencer, mas não deve fazer muita força para golear. Se acontecer, deve ser fruto do acaso mesmo, tipo de oportunidades criadas. Mas não dá para deixar passar essa oportunidade para compor um bilhete. Aqui nós vamos de casa vence. Continuando às 16 horas, voltando ao Brasil, mas agora para a Série A, o Fortaleza recebe o Bahia pelo Campeonato Brasileiro. Fortaleza jogando em casa, tem uma equipe muito forte, time muito ofensivo, muito qualificado. Acabou de enfrentar o Palmeiras, venceu o Palmeiras, que fazia muitos jogos que não perdia, e teve oportunidade no primeiro tempo para fazer mais gols. Fortaleza é o melhor ataque da temporada no Brasil. Já o Bahia tem uma das piores defesas do Brasileirão. Tem um ataque que faz alguns bons jogos. Temos uma tendência de um jogo aberto, de um jogo ofensivo. Ambas as equipes têm jogadores muito rápidos, com transição muito rápida. Aqui eu gosto também de uma vitória simples para o time do Fortaleza. Ainda mais pela sua força jogando em casa. O Bahia é um time muito irregular jogando fora de casa. Mas nós decidimos operar no mercado de gols. Aqui nós vamos de over 1,5 para compor um bilhete. 17 horas, Série B do Brasileirão. O Mirassol recebe a Ponte Preta. O Mirassol vem bem no campeonato, é o 5º colocado, enquanto que a Ponte Preta é a 15ª. Vem capengando por enquanto. Ainda não engrenou no campeonato, não ganhou fora de casa nas últimas 5 partidas. A Ponte Preta tem um dos piores ataques da competição. O Mirassol, mesmo estando bem colocado, tem uma média de apenas um gol feito por jogo. O Mirassol bateu over 2,5 apenas em um jogo do campeonato, a Ponte em apenas 3. São dois dos times que menos bateram over do 2,5 no campeonato. Nos últimos 10 jogos, o Mirassol bateu o under 3,5 em 9 deles, a Ponte Preta em todos os 10. A média de gols do Mirassol nesses últimos 10 jogos foi de 1,5, da Ponte Preta 1,8. Tendência é muito forte de jogo para poucos gols. Vejo um leve favoritismo para favor do time do Mirassol. Para quem quer entrar com um empate anula também é justo, acho um pouco mais arriscado do que o under 3,5. Nós vamos operar no mercado de gols, vamos de under 3,5. 18h30, Clássico Mineiro, Campeonato Brasileiro. Cruzeiro recebe Atlético Mineiro. Aqui as duas equipes vêm de eliminações na Copa do Brasil. E as duas eliminações frustrantes. O Cruzeiro vinha de empate fora de casa, perdeu em casa pro Grêmio. Já o Atlético foi visitar o Corinthians em São Paulo com uma boa vantagem e acabou perdendo nos pênaltis. Então aqui é um clássico importante, um clássico de reabilitação. Quem perder esse jogo pode entrar numa crise. Deve ser um jogo truncado, ninguém vai querer perder esse jogo. Apostaria num jogo de bastante cartões.
Aqui é impossível apontar um favorito para vencer o jogo. As odds estão de certa forma equilibradas, apontando um certo favoritismo para o Atlético Mineiro, até em função do seu plantel, que é mais qualificado. As duas equipes vêm bem colocadas no Campeonato Brasileiro. O Atlético está em quarto, o Cruzeiro está em sexto, diferença de apenas um ponto. Ambas as equipes estão com números muito parecidos no Campeonato Brasileiro. Parecidos não, eles estão iguais, né? Ambos os times marcaram 12 gols e sofreram 7 gols, uma média de 2,3 gols por jogo. Ambos só não bateram um under 3,5 em um dos jogos do campeonato. Aqui também cabe um over 1,5, são duas escolhas razoáveis. Eu gosto das duas entradas, tanto do over 1,5 como do under 3,5. Mas em virtude da situação dos times das eliminações recentes, em que a derrota pode gerar um barulho muito grande dentro do clube, eu acredito que deva ser um jogo um pouco menos aberto, um pouco mais truncado. Então aqui eu vou preferir entrar na parte under, nós vamos de under 3,5. 19 horas, chegando na Argentina, Rosário Central recebe o Instituto de Córdoba. Rosário Central está bem classificado no campeonato, está em sexto colocado, enquanto o Instituto de Córdoba está em 18º. Rosário vem fazendo uma boa campanha em casa esse ano. Nos últimos 10 jogos em casa, ganhou 8, empatou apenas 2, está invicto. Já o Instituto fora, jogou nas últimas 5 partidas, perdeu 4 e ganhou apenas uma. Então aqui conseguimos observar um favoritismo do time da casa, tendência de algo a favor do time da casa. As odds para uma vitória simples do Rosário estão 2,20, uma odd muito boa. Provavelmente vou fazer essa vitória simples, vitória seca do Rosário. Mas para quem quer fazer uma entrada um pouco mais conservadora, mais segura, dá para entrar com empate anulo, dá para entrar com dupla chance em casa. Então aqui para compor um bilhete nós vamos de dupla chance em casa. E finalizando a grade do dia, vamos ao Equador, às 20 horas. O Barcelona de Guayaquil recebe o Emelec. São duas equipes extremamente tradicionais no Equador. No entanto, o Emelec anda meio mal das pernas. O Barcelona é o segundo colocado do campeonato, atrás apenas do Del Valle, que hoje em dia é o bicho papão do Equador. O Emelec está em 14º, antepenúltimo, ganhou apenas 2 jogos no campeonato. Aqui naturalmente já temos um favoritismo do time da casa. A odd está 1,83, também é uma odd que eu gosto. Nas últimas 10 partidas em casa, o Barcelona tem 9 vitórias e 1 derrota. A única derrota foi para o Palmeiras na Libertadores, ou seja, o time joga muito forte em casa, tendência de vitória. Já o Emelec fora de casa, nas últimas 10 partidas, são 6 derrotas e 4 empates. Então olha, aqui o favoritismo é gigantesco para o Barcelona. Estou convencido, vou fazer uma vitória simples, vou entrar com uma vitória simples do Barcelona. Mas para compor um bilhete, para quem gosta de fazer, entrar com uma segurança maior, com um pouco mais de conservadorismo, nós vamos de dupla chance casa, Barcelona. E essa foi a grade do dia. E antes do bilhete pronto, lembrá-los novamente que os links dos Telegram estão no primeiro comentário do vídeo. E quem tiver qualquer tipo de dúvida, meu WhatsApp também está à disposição no comentário. Só chegar e conversar que a gente responde todo mundo. E no bilhete pronto do dia, nós temos uma vitória já no primeiro tempo do Celtic pela Copa da Escócia. E um over 1,5 no jogo do Fortaleza e Bahia, pagando 1,62. Com certeza nos grupos de Telegram teremos muito mais entradas no grupo Free, principalmente no grupo Gold, mais bilhetes, mais entradas ao vivo. Mas por hoje era isso, eu queria desejar a vocês um ótimo final de semana, que Deus abençoe a todos. Se curtiram o conteúdo e quiserem deixar o like, nós agradecemos. Para quem não é seguidor e quiser deixar o follow, agradecemos também. Se Deus quiser, amanhã estaremos aqui novamente postando os palpites de domingão. Um abraço a todos, até mais, valeu!